adentrei aos bancos universitários aos 53 anos de idade. Foi a oportunidade que eu tive, né, de adentrar esse espaço. E ali eu comecei a entender, né? Eu sempre fui muito questionadora de entender, né? Eu sempre perguntava à minha mãe por que eu sou preta, por que as pessoas zoam da minha cor. Aquilo sempre me incomodou. E por que nós moramos no morro? Por que nós temos tanta dificuldade, temos que carregar lata d'água na cabeça? Então, todas essas questões eu ficava perguntando. Minha mãe não tinha uma resposta, né? Então, eu vim trazendo, quando eu entro na faculdade, que eu começo a fazer história, eu começo a entender o meu lugar de pertencimento e por que o cenário que eu vivia era aquele, ou melhor, que vivo. E por que os olhares, por que as falas, né, que eu passei na infância. E comecei então a desenvolver o desejo de escrever as minhas memórias. Aí eu trago também a pauta o racismo, a intolerância religiosa, e são questões que eu venho tratando nessa minha escrita, né? Contei com a ajuda de um amigo, né? O sonho estava só no papel e o amigo falou, vamos lá publicar, né? Então, está aqui esse livro. Eu começo no capítulo, na página 15, eu começo lembrando, né, que é uma memória da minha mãe que passou para mim. Sobre a questão do meu nascimento, minha mãe já tinha 45 anos e eu fui a última filha, né? E na gravidez dela, é o meu relato aqui. Não vou contar tudo, mas vou dar só uma pausa, senão vocês não compram um livro. E nessa trajetória, minha mãe, o médico disse para ela que ela não estava grávida, que ela estava na menopausa. E aí ela faz todo o procedimento e nasce eu com problema de uma cardiopatia congênita e o médico me deu somente 7 anos de vida. Aí eu vou aqui descrevendo, né, o relato da minha mãe e vendo que a fé que ela nutria em Deus, né, e me trouxe até aqui, hoje com 58 anos de idade, né? Só iria viver até os 14, seria o máximo que ele deu, né? Mas Deus surpreendeu e estou aqui para contar a minha história. No sonho de menina eu falo sobre uma merendeira que eu sonhava ter. Para ir para o colégio era difícil por conta do calçado, né? Período da ditadura eu não tive contato com a história, né? Não tive contato com a história e trocava de sapato pelo caminho com a minha irmã para poder chegar no colégio. Então, eu vi todas as dificuldades que a gente atravessou e o sonho de ter uma merendeira como todas as crianças tinham. E aí comecei a traçar uma trajetória para realizar o sonho de ter aquela merendeira. Aí vocês leem que vocês vão saber o que é escrito lá. Como entender a prática do racismo na infância? Foi a minha trajetória escolar, meu cabelo muito bem trançadinho, né, como a mãe trançava, e ali eles colocavam lápis, dizia que tinha bicho na minha cabeça, e eu pedia, mamãe, não faça essa trança. Quando ia solto, era pior ainda. Eu ficava sem entender. Eu não queria estudar. Porque eu tinha que, quando eu adentrava aquela sala de aula, eu era assim, gente, eu sou tipo tampada no G5, né? Como se fala, né? Eu sou retinta. Então, por eu ter essa cor, até em casa eu era zoada pelas minhas irmãs, porque tem assim, o tal colorismo que hoje a gente vê. Então, não, mas eu não sou da sua cor. E a gente perguntava à mamãe, né? Mamãe, eu nasci... As minhas irmãs perguntavam, quando eu nasci? Ah, você nasceu de tarde. E eu, mamãe, você nasceu de noite. E como eu era clarinha, não, você era dessa cor. Aí minha irmã, mas imagina um bebê dessa cor. Né? Então, aquilo foram questões que eu fui levando para a vida. Né? E na escola passo por todo
esse processo na infância, né? E aí eu vou discorrendo, né? Descrevendo esses momentos da minha vida, porque eu só vou entender isso quando eu chego lá na academia, né? Por quê de tudo isso? E o antúrio é uma planta que eu ganhei, né? De uma pessoa muito amada, e eu, num momento assim de grande aflição, né? De um rompimento de um relacionamento de 29 anos, aí Deus usa essa planta para dialogar comigo sobre a minha importância. Porque assim, quando alguém te deixa, você se sente o quê? Um nada, né? E eu, 29 anos de casado, o que eu vou fazer na vida agora? Nada. Mas aí Deus começa a traçar uma trajetória, me mostrando a minha importância como ser humano. Que as pessoas não viam o que Ele via a meu respeito. Se alguém não estava enxergando, Ele estava dando muita atenção a mim. E usou aquela planta, né? No quintal que eu tinha, tenho ainda hoje ela passou por um processo, e Deus usou esse processo da planta para falar para mim a minha importância, né, no mundo e para Ele, né, e para quem também me ama, né, os que estão de perto e até muitos de longe, que às vezes a gente consegue penetrar em alguns corações. Aprendendo com um pacote de farinha, foi uma vez que eu cheguei no supermercado, eu gosto muito de farofa, mas eu gosto da farinha branca. Eu gosto porque ela fique no tom que eu quero. Não quero que ela venha torrada, né? E aí eu peguei, julgando que conhecia, né? Discernindo pelo que eu vi por fora, o que a gente costuma fazer. Olhar as pessoas através do estereótipo, né? E eu olhei aquele pacote de farinha como se eu conhecesse. E quando eu abro, eu percebo que não era a farinha que eu estava acostumada. Aí, mais uma vez, Deus descreve a importância de não olhar a aparência das pessoas, né? E dialoga comigo sobre essa questão desse olhar e dessa aparência. E eu falo também sobre marcas de uma sobrevivente. Eu relato, né, nessa escrita, que as pessoas falam tanto de tolerância, de respeito, e isso não existe. Em alguns sim, outros não. E eu me lembro dessas marcas que ficaram em mim. 11 anos de idade, hoje as crianças com ECA, eles são mais vistos, né? Tem mais atenção para essa criança, para esse adolescente. E na minha época não, porque não era nem obrigado a fazer o ginásio, né? O ensino médio não era obrigado, né? Então, não era obrigatório. E eu me via como um adulto mirim e era vista pelas minhas irmãs como um adulto mirim. Eu tinha 11 anos de idade, uma mãe quase 60 anos e com as pernas repletas de varizes, né? De veias dilatadas, e eu não podia, eu sozinha em casa não podia deixar que a minha mãe descesse o morro com um botijão de gás na cabeça, né? Então fiz essa trajetória aos 11 anos de idade e no futuro veio acarretar várias varizes nas minhas pernas como a da mamãe. Aí eu estou na universidade, fui chamada para fazer uma matéria da revista, que a matéria era de capa. Só que eu vi os olhos do fotógrafo quando ele focou nas minhas pernas. E ali a matéria não foi capa. O olhar de decepção, porque eu sou muito falante. Então eles estavam gostando da fala, a entrevistadora falou, você é ótima na sua fala, né? Deixa o entrevistador tranquilo. Mas quando os olhos do fotógrafo batem nas minhas pernas, aí eu vejo a decepção, o semblante dele. Aí eu sabia que no final aquela foto não seria de capa. E as pessoas que me conhecem, né, me questionaram isso. Então também trago essa pauta, porque é importante também, né, a gente conhecer os espaços. Eu sempre pensei que a academia era um espaço democrático. E descobri que não é. Que muitas das vezes as pessoas querem que a gente fale aquilo que ela tem por verdade. Você não pode falar
falar alguma coisa ou questionar. Eu sou muito questionadora, né? Então, isso eu precisei escrever também para que as pessoas vejam que se eu passei uma infância traçada o tempo inteiro pela questão da cor, da pele, cabelo, né? Por muitas questões, né? Mas o que mais, gente, se eu tiver, de repente parece exagero, mas a minha cor da pele fala muito onde eu chego. Ela é a primeira, sabe? Quando eu adentro os espaços e eu percebo, eu sempre tive um olhar observador. E não adianta falar entre linhas comigo, desde criança eu já entendi, imagine agora, adulta, né? Que a mente fica mais aguçada, começa a entender como o ser humano tenta manipular, né, com a sua fala. E eu fui desenvolvendo isso na academia, ficou mais aguçado ainda, né? Essas questões de perceber a fala, o olhar do outro, né? Conversando com Deus, eu queria questionar o meu espaço nesse mundo tão competitivo, né? Que o tom da pele, eu vou sempre falar, meu filho mais velho, diz assim, mas você só fala em racismo, em tom de pele, você é chata. Eu falei, não, mas a gente fala daquilo que a gente vive, né? Isso, e eu vivo isso. O meu filho Thiago, ele é professor de história também, foi ele que me converteu para fazer história, né? E ele também tem essas questões, ele tem esse olhar. E a pessoa que, gente, a pessoa que não faz humano, acho que ele fica meio, sei lá, fora de órbita. Porque não vê nada, não enxerga nada, tá tudo muito bom, sabe? Não tem essa consciência de pensar, né? Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, ela perguntou sobre o livro, onde eu iria apresentar o trabalho. E ela disse que se orgulhava dela, porque ela tinha a sétima série, e era uma microempreendedora, e tinha uma condição social melhor que muitas pessoas que estudaram. Eu falei, bom, o que eu tenho guardado, o que eu tenho comigo, ninguém vai me tirar, que é o saber. E aprender a pensar, questionar. Aí eu lembrei para ela que em um período eu dei aula estagiei em um colégio público, e ali os professores diziam, ensinem eles matemática, porque eles precisam ser cobradores de van, só até onde eles irão chegar. Né? Então, esse é o olhar que o outro tem para a comunidade. Né? Fui até muito ressachada nessa escola, por conta do dialogar com as crianças, né? A grande maioria negra, que não se percebe como negro. Ali nesse colégio fui chamada de macaca por um aluno negro, diante da professora com quem eu estagiava. E ela não disse nada, mas ela também era negra, só que ela tinha um tom de pele mais claro. Então não doeu nela, porque não era com ela, né? Então são questões que a gente vai passando. Imagina uma mulher de 58 anos, como eu, ainda sente na pele, imagina uma criança. Como ela lida com isso? Né? Hoje eu vejo mais aberta essa fala, os pais empoderando seus filhos, né, a entender o seu lugar na sociedade, mas a minha infância minha mãe não sabia me explicar. A mulher do seu tempo, né? Analfabeta, dizer que era assim mesmo, né? Que a gente só ia ter uma melhora de vida no céu. Mas eu falei, poxa, aqui na Terra também tem que ter alguma coisa para ser resolvida, né? Porque por enquanto eu ainda estou aqui na Terra, né? Enfim, são os diálogos que eu sempre mantive com a mamãe. Então eu pergunto a Deus sobre o meu lugar e Ele me explica, né? Aí traz como eu gosto muito de cantar, sou contralto, e aí Deus dialoga comigo sobre o meu lugar num coral, e o mundo é um palco e um verdadeiro espetáculo. Cada um com seu timbre de voz, seu tom de pele, a sua fala, a sua cultura. Eu aprendi na academia uma coisa, né? Eu nasci num berço evangélico. Eu tinha pavor de ouvir e falar de religião de matriz africana. Dentro da academia eu fui conhecer o que era. E aprender a cultura do outro, enxergá-lo, ele, de uma forma que eu não conseguia enxergar.
Eu achava que aquilo ali era demônio, e vários demônios, e hoje eu sei que não é. É a cultura do outro e eu aprendi a respeitar. Só que eu vi um lado diferente na forma de me tratar. E como eu era evangélica, eu era ressachada. Mas por que eu entendo o outro e o outro não entende? Né? Então foram essas questões que foram sendo travadas assim na minha mente. E eu falei, eu tenho que escrever essas coisas. Escrevi também aqui sobre minha mãe, para falar de Maria, lembranças, cheiros e sabores da infância. Gente, minha mãe faleceu em 2015. Ela me incentivou para que eu estudasse. Ela foi, tem uma foto dela aqui na página, né, 51, que eu falo um pouco sobre ela. Ela foi na faculdade onde eu cursei História e me incentivou muito, minha mãe. Faleceu aos 101 anos, em 2015. Né? Ela era assim uma lenda para mim. Conversava, dialogava, né? Lembrava das histórias de infância. Então, aquele cheirinho do cafezinho da mamãe vem à memória. Aqueles bolinhos de chuva, né? Que as pessoas usam leite, ela fazia só com farinha de trigo e sal para a hora do almoço, mas era muito gostoso. As dificuldades, sabe, ela tirava de letra para nos influenciar e para cima, independente da circunstância. E esses cheirinhos, né, vem à memória e me traz assim um prazer da infância, gente. Uma infância sofridona, mas muito boa. Me lembro dela assim com muita alegria. Então, são os cheirinhos da memória e as histórias que a mamãe fazia, falava, as roupinhas que ela confeccionava com peças que ela ganhava das patroas, e eu vou falando um pouco sobre isso. O da limpeza. Esse é o título que eu escolhi, né, para compor essa escrita. Em 2012, eu terminei o ensino fundamental o ensino médio em 2008, mas não consegui adentrar na universidade. Gente, eu até fiz Enem, mas a gente tinha uma internet de escada, né? Muita dificuldade para acessar. Hoje é difícil, né? E naquela época pior ainda. Mas eu pensava, se eu for estudar numa universidade pública, eu não vou poder trabalhar, eu preciso de dinheiro, né, para ajudar no sustento da minha família, junto com os meus 2 filhos que morávamos juntos. E fui para trabalhar, né, foi a porta de oportunidade que você encontra. Você pode ter certeza, se você procurar auxiliar de serviços gerais, tem os montes. Naquele momento, foi a porta, não desmerecendo quem trabalha de auxiliar de serviços gerais, porque cada um se sente bem naquilo que está. Se sente bem, eu sempre digo e escrevo que faça com excelência. E quando eu adentrei por essa oportunidade de auxiliar de serviços gerais, eu fazia com excelência. Porque é aquilo que apareceu, né, que veio na minha mão para fazer. Aí eu relato aqui a chamada do síndico, né, numa trajetória vindo da limpeza, lá limpando os espaços, e ele começa a me gritar, ou da limpeza. Aí eu falei, não vou olhar, porque esse não é o meu nome. E segui minha trajetória com a insistência dele, não olhei, porque eu tenho nome. E os colegas de trabalho preocupados, porque eu não olhava, e disse, Elídia é o síndico. E ele está te chamando. Eu falei, não sou eu não, ele está chamando da limpeza. E meu nome é Elídia. Aí gritaram para ele, o nome dela é Elídia. Aí ele, dona Elídia. Eu falei, oi, tudo bem? O que você deseja? Né? Então, eu coloco isso aqui também no livro, minhas experiências, né, que eu tive nesse espaço. Resgatando a autoestima. Gente, sabe aquele dia que você acorda e aquelas memórias da infância toda vem à tona? E junta com a adolescência, e junta-se com a idade adulta, do seu tom de pele. Você é muito preta. Eu ouvi isso na academia, gente, por um professor. Me perguntar por que eu era tão preta.
E eu, para não, porque iam me chamar de insolente, eu já era chamada e vista como insolente ali dentro. Porque eu sempre questiono. E se alguém apresenta a sua verdade, eu também quero apresentar a minha, meu ponto de vista, que não é a minha verdade, mas é o que eu acho, eu também tenho que expor. Né? E ali na academia eu via muitas pessoas silenciarem. Né? Eu até conversando com uma amiga de um rapaz negro também, e evangélico como eu, dizer, nós não estamos aqui para falar, estamos aqui para aprender. Eu falei, não, aqui é um espaço democrático e eu quero falar também. Né? Então fui muito apontada, né? Creio até que os professores deviam dizer assim, aquela ali que fala muito, mas... Então eu relato aqui também essa questão dessa autoestima, um momento assim da minha vida que vinha todas aquelas memórias. Mais uma vez Deus me mostra a minha importância, né? Nesse cenário, o ser humano é importante, né? Nós somos importantes, porque nós somos seres únicos.